Eu fui ajudar ao Gabriele e o Gabriele falou, vamos fazer uma troca. Eu lembro dessa conversa. Foi uma conversa só nós dois, em que Gabriele falou, vamos fazer uma troca. Deixa que eu resolva o problema do Silas e você resolve o problema do PT. Eu desconhecia esse problema. Aí ele me disse, o PT tem uma dívida de 50 milhões de reais que foi empréstimo tomado junto ao Banco Chaim e você vê o que pode fazer. Eu sei que vocês estão negociando com a Chaim. Aí eu chamei o filho dos donos da Chaim, o Fernando, que é diretor da Chaim Óleo e Gás, e eu sabia que eles estavam com a pretensão e falei, olha, nós podemos fechar, colocar vocês como operadores da sonda, porque eles já operavam uma sonda aqui na Bacia de Campos, desde que a dívida de 50 milhões seja liquidada. E ele até reclamou. Não, mas isso é o banco, eu falei, bom, isso aí é problema de vocês, não é problema meu. Eu sei que o grupo é o mesmo. E 2 dias depois, ou 3, depois o Gabriele me ligou e disse, olha, o problema está resolvido, pode ir em frente. E aí me foi dito que essa liquidação, ou seja, ter conseguido liquidar essa dívida, teria sido motivo, ou um dos motivos, uma compensação, ou seja, teria sido uma forma de agradecimento pelo fato de eu ter conseguido liquidar essa dívida. Os fatos, esses mesmos fatos, são corroborados por Fernando Soares, ao afirmar que a indicação de Nestor Severo para a BR Distribuidora decorreu de uma composição política, bem como de um sentimento de compensação pelo auxílio de Nestor Severo teria dado ao Partido dos Trabalhadores. Eu vou poupá-los da leitura de mais um trecho das falas do Fernando Soares, que ratifica exatamente isso que eu acabei de referir. Por fim, Milton Pascovitch, em outro evento, 417, igualmente reconhece a existência do esquema de propina no seio da Petrobras, afirmando ter sido um dos intermediadores dos pagamentos de vantagem de vida. Declarou que, de fato, intermediava o pagamento entre fornecedores da Petrobras e a área de serviço e engenharia, para Renato Duque e Pedro Barusco, assim como para agentes do Partido dos Trabalhadores, dentre eles José Dirceu. O depoimento de Milton segue no caminho de que a propina era calculada em 1% sobre o valor do contrato e dividida entre os agentes da Petrobras e agentes políticos. Na ação penal anterior que a OAS respondeu, Léo Pinheiro e Agenor Franklin, dentre outros, foram condenados por crime de pertinência à organização criminosa em razão da participação no esquema de corrupção que assolou a Petrobras. A prova de dúvida acima do razoável de pagamentos realizados pelo Grupo OAS em favor de vários operadores que tinham por finalidade distribuir propina. Sobre a sentença, sobre o tema, disse a sentença e eu transcrevo. Com efeito, a construtora OAS passou a participar de ajustes fraudulentos de licitação da Petrobras por volta de 2007 e 2008, tendo pago de maneira frequente vantagem devida aos diretores da Petrobras, inclusive nos contratos das refinarias. Parte desse pagamento era adicionado a agentes ou partidos políticos. Quanto ao contrato da refinaria Abreu e Lima, Léo Pinheiro teria sido procurado diretamente por Vacari para ajustar o pagamento de 1% do valor do contrato para o Partido dos Trabalhadores. Transcrevo o trecho da sentença onde o juiz menciona essa questão e digo, por tudo isso e todo mais que consta nos autos e foi anotado na sentença, a prova documental e testemunhal a respeito da participação do Grupo OAS, representados por seus principais dirigentes, no esquema de corrupção para direcionamento da contratação da Petrobras e no pagamento de propinas a agentes políticos e políticos, nos casos especial dos autos, a dirigentes do Partido dos Trabalhadores e, em especial, por ordem de determinação ou orientação do presidente Lula, como mantenedor/fiador desse esquema de corrupção. Passo o exame da questão do apartamento triplex. A apresentação penal tem por objeto também uma fração de condutas derivadas direto ou indiretamente desses crimes. Diz o Ministério Público Federal que o ex-presidente da República teria participado ou anuído com esquema criminoso, inclusive ciente de que os diretores da Petrobras utilizavam seus cargos para recebimento de vantagem devida em favor de agentes e partidos políticos. Cerca de 1% desse valor teria sido destinado especificamente a agentes do PT, pagos por um caixa geral de propina, como já referei, que computava crédito em favor da agremiação. Do total reservado ao partido, R$ 3.738.738 teriam sido destinados especificamente ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva, representado pelo apartamento 64A triplex do condomínio Solares, sem que houvesse pagamento de totalidade do preço correspondente. Há com isso, ainda que desprezados mobiliários,
no mínimo vantagem devida decorrente da diferença de preço entre uma e outra, uma unidade, a original que tinha sido contratada, e outra. Acresça ainda o pagamento de despesas de armazenamento do acervo presidencial junto ao graneiro. Isso aqui consta da denúncia. Historiando os fatos, quanto ao empreendimento imobiliário, pertencia à Bancob, Cooperativa Habitacional dos Bancários. Luiz Inácio Lula da Silva teria pago parte por um apartamento simples, mas o Grupo OAS disponibilizou a ele, ainda em 2009, o apartamento 64A triplex, sem que fosse cobrado qualquer acréscimo. Posteriormente, em 2014, o apartamento passou por benfeitorias, a cargo do Grupo OAS, para atender ao ex-presidente, sem que houvesse igualmente pagamento de preço. Estima o Ministério Público o valor da vantagem devida R$ 2.424.991, assim discriminada. E faço a divisão entre o que era relativo à diferença de preço e também o que era reformas e aquisição de bens. Em razão dos fatos, Luiz Inácio responde por crime de corrupção. Com relação à denunciada Marisa Letícia, foi preferida a decisão pela qual foi extinta a punibilidade em decorrência do óbito. Os 16 milhões administrados pelo Caixa Único da OAS foram direcionados ao Partido dos Trabalhadores. Isso já ficou, por mim, reconhecido anteriormente. Parcela desse total foi redirecionada ao pagamento do triplex destinado ao ex-presidente Lula. Tal clareza é fundamental, pois há consequências jurídicas importantes decorrentes delas. A constatação do momento em que o fato teria ocorrido, o recebimento da vantagem para as finalidades pessoais do apelante. Diz a denúncia que o Grupo OAS concedeu ao ex-presidente o apartamento 64A, com endereço Avenida General Monteiro Barros 656, bem como a respectiva reforma para adaptá-lo aos interesses do beneficiário. Consta ainda que o Grupo OAS custeou a aquisição do mobiliário, feito sob medida para o referido imóvel, tudo de acordo com os interesses da família do ex-presidente. Da leitura do caderno processual, constata-se veemente negativa do apelante Luiz Inácio Lula da Silva quanto à aquisição do apartamento, asseverando que a partir de 2014, após a segunda visita de Marisa ao imóvel, houve expressa desistência da aquisição. De outra banda, a sentença acolheu a tese acusatória de que a titularidade de fato do imóvel seria do ex-presidente e de sua falecida esposa. No mesmo sentido do ex-presidente, está as declarações de Paulo Okamoto, asseverando sobre o ponto, e transcrevo aqui as declarações do Correio. É incontroverso que a esposa do ex-presidente Lula, digo eu, firmou termo de adesão ao empreendimento com a Bancob, relativamente à unidade 141 do edifício. A questão reside na unidade triplex, que, segundo a denúncia, teria sido destinada, reformada e imobiliada pelo apelante, para o apelante Luiz Inácio, às custas da OAS, a pedido deste, com recursos ilícitos auferidos pela empreiteira em contratos com a Petrobras. Fato enfaticamente negado. De logo, consigno que, do ponto de vista formal, o imóvel esteve e está averbado no cartório do registro de imóveis em nome da OAS, inclusive na unidade especificada. E isso se dá porque, além de não ter havido a transferência formal para nenhum outro proprietário, até a expedição do habite-se, o regime jurídico das incorporações exige que o empreendedor mantenha o imóvel registrado em seu nome até que a transferência se ultime na forma do artigo 32 da Lei 4591 de 64. O histórico da construção do edifício é fundamental para a compreensão dos fatos. O empreendimento foi originariamente titularizado pela Bancob e posteriormente transferido para a OAS, por força de dificuldades financeiras enfrentadas pela primeira, reforçada pelo ajuizamento de ação por associação de cooperados de outro empreendimento, no qual a OAS interveio em face da assunção da construção. Aliás, foram justamente as dificuldades financeiras que fomentaram o contrato entre a Bancob e a OAS, para que a construtora viesse a assumir diversas obras, dentre elas a do edifício no Guarujá. A transferência do empreendimento está aprovada e o contrato de compromisso de compra e venda acha-se encartar nos autos, onde não há apenas a transferência do empreendimento, mas a própria titularidade do terreno que se achava matriculado no registro que numera no cartório do Guarujá. A OAS, além de adquirir o terreno onde estava sediado o empreendimento, expressamente anuiu em transformar-se em incorporadora do edifício, na forma da Lei de Incorporações, Lei 4.591. Referido acordo, datado de outubro de 2009, estabelecia a realização da Assembleia dos Condôminos para aprovação das avanças, bem como prazo para demissão para aqueles que pretendessem rescindir o contrato. Estes fatos estão expressos no interrogatório de José Aldemário, que transcrevo. No acordo, foi previsto que ele seria submetido à Assembleia dos Cooperados do empreendimento Mar Cantábrico, denominação anterior,
Caso aprovado, os cooperados ficariam obrigados. E aqui eu transcrevo as obrigações dos cooperados, inclusive, dentre elas, a demissão, caso não anuísse a essa Assembleia. Ocorre que, da Assembleia realizada em 27 de outubro de 2009, convocada pelo diretor-presidente da Bancob, e na qual foi aprovado o acordo, não redundou nenhuma ação positiva por parte do apelante Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa. Isto é, não requereram a demissão como cooperados, que era uma possibilidade, como também não assinaram o termo de adesão do novo empreendimento, que era outra possibilidade. Todavia, a prova da adesão, na medida que também ali consta a informação do adquirente do empreendimento, da OS Empreendimentos, prestados ao Ministério Público na ação civil pública, que das 112 unidades foram vendidas 111 unidades, bem como unidades do empreendimento para o ex-cooperados do Bancob, bem como uma unidade do empreendimento para novo adquirente. Ou seja, na ação civil pública ficou bastante claro que não havia nenhuma unidade naquele momento disponível. E que vale dizer, todas as unidades estavam vendidas, inclusive implicitamente aquela destinada ao ex-presidente. A defesa sustenta, porém, que teria havido rescisão do contrato. Como ressaltado acima, não há qualquer prova de manifestação de vontade expressa do apelante ou de sua esposa por ocasião da Assembleia, que declinou a assunção dos empreendimentos pela OAS. A sequência jurídica do silêncio seria a exclusão do cooperado, conforme item 8.2 e 8.3 do contrato firmado da associação com a OAS. Ocorre que não há nos autos qualquer iniciativa por parte do cooperado ou da empreiteira quanto a essa exclusão, podendo concluir dos indícios que a relação jurídica se manteve. Tanto é assim que os compromissários adquirentes verteram mensalidades ainda em 2009. Mais do que isso, o imóvel constou expressamente na declaração de imposto de renda conjunta do casal Lula da Silva até o exercício de 2015, ano calendário 2014. Somente na declaração seguinte, ano calendário 2015, houve a exclusão do referido compromisso de compra e venda da declaração de ajuste anual. Desse modo, os indícios conspiram em favor de uma manifestação informal ocorrida em data incerta, uma vez que os documentos não permitem precisar com exatidão em que momento ocorreu. É indubitável, porém, que teria ocorrido antes da propositura da ação civil proposta em desfavor da OAS e do Bancob pelo casal Lula da Silva. Ou seja, no mínimo, deve ser analisada com reservas a alegação de desinteresse do imóvel a partir de 2014, quando a opção deveria ter ocorrido em 2009, e o ajuizamento da ação só ocorreu em 2016. Aliás, mostra incompatíveis com a versão de desinteresse no imóvel os fatos que ocorreram após a referida Assembleia, como as 2 visitas ao apartamento e as reformas que lhe sucederam, como adiante será analisado. Em razão de busca e apreensões, foram apreendidos documentos relativos ao termo de demissão. Tais documentos são imprestáveis para demonstrar a correta data da sua confecção, trazendo poucas luzes para o esclarecimento dos fatos. Um documento, a data do termo não se encontra, porém preenchida, havendo apenas referência ao ano 2009. Outra via do mesmo termo, desta feita acompanhada com os cálculos de valores pagos e corrigidos. E uma terceira via do mesmo termo, de compromisso e de requerimento de emissão dos quadros de sócio, também assinado por Maria Letícia, mas dessa vez datado de 2013. Abaixo, no mesmo documento, consta trecho preenchido pela Bancob informando que a demissão teria sido acatada em novembro de 2015. A prova oral e documental existente nos autos corroboram a versão acusatória. Importante examinar no essencial, e porque coincidentes com os demais elementos de prova, alguns depoimentos de pessoas que tiveram conhecimento dos fatos. E aí, vou me reportar diversas testemunhas que estiveram nas visitas, foram 2 visitas ao apartamento, uma visita do casal, outra visita da falecida Maria Letícia e seu filho, visitando o apartamento, e diversos outros detalhes. Disse uma testemunha, Marilza Aparecida da Silva Marques: minha função referente ao triplex foi somente fiscalizar a empresa que foi contratada para fazer uma reforma. A empresa Talento foi contratada pela OAS para fazer melhorias, e eu tenho uma agenda semanal no edifício Solares. Então, como toda semana eu estava no condomínio, eu fiquei encarregado de fiscalizar, de verificar se esta obra estava ocorrendo tudo bem, se estava faltando alguma coisa. Daí perguntado pelo Ministério Público por que estava sendo essa obra, se ela era ordinária, se era costume da OAS fazer esse tipo de reforma. Ela diz que não era reforma, e perguntado se esse cliente para o qual estava sendo feita aquela reforma era o ex-presidente Lula e sua esposa Maria Letícia, ela responde assertivamente que sim.
Eu estive presente numa visita feita pela Marisa Letícia e pelo filho dela, a segunda visita. E eu não sei o nome, mas acho que era Fábio. Ou seja, ela esteve na visita, sabia da reforma, sabia do valor, era funcionária da OAS e acompanhava e tinha conhecimento, vamos dizer assim, não pessoal, mas de ouvir dizer, como ela asseverou, que a reforma era feita em favor do presidente Lula. Outra testemunha, Armando Drage Magri, ouvido como testemunha, afirmou ser sócio da construtora Talento, contratada para a reforma, que a empresa fora contratada para as reformas de uma unidade no condomínio Solares, no Guarujá, segundo o contrato firmado por Roberto Moreira Ferreira. Esse contrato está nos autos. Disse a testemunha. Em uma oportunidade, a Talento já havia sido contratada pela OAS para executar esse serviço? De apartamento, não. E, de fato, essa empresa era uma empresa relativamente pequena, comparada com a OAS, ela era subcontratada para fazer stand de vendas, enfim, fazer outras atividades que não reformas. Nesse caso específico, foi contratado pela primeira vez para reformas. Em alguma oportunidade, a Talento já havia sido contratado para a OAS para executar esse tipo de serviço? Diz que não. O senhor se recorda o valor da contratação? R$700 mil. Quem pagou? Quem pagou foi a OAS. Aí, se esteve numa visita, respondeu que sim, quem eram as pessoas que estavam lá. Hoje eu sei que era o doutor Léo Pinheiro, o engenheiro Paulo Gordilho e a dona Marisa Letícia e o filho Fábio Luiz, filho dela. Eles chegaram até o apartamento, o senhor estava lá? Estávamos também no térreo, estávamos iniciando a nossa reunião. O Ministério Público perguntou, o senhor percebeu se havia alguma relação de proximidade entre o Léo Pinheiro e a senhora Marisa Letícia e o senhor Fábio? Sim, bastante proximidade. Perguntado, certo, o senhor disse que nessa reunião houve uma conversa, foi marcada com o senhor para tratar do cronograma. Em algum momento o senhor ouviu sobre a compatibilidade desse cronograma com a necessidade de contratar a Kitchen para fornecer algum tipo de bem? Sim, na hora que a gente falou que a nossa parte estava praticamente acabando, que o elevador acabaria em mais uns 10 ou 20 dias, depois era só dar retoque de pintura, aí eles falaram assim, que eles precisavam agora agilizar a colocação dos móveis com a Kitchens. Depois foi finalizado, sim, o projeto inicial foi executado, todo executado, exatamente como combinado no fim de setembro. Outra testemunha, a testemunha Igor Ramos Pontes, gerente regional de contratos da OAS, afirmou ter sido contratado para administrar a obra de reforma unidade, acreditando, contudo, que a mesma fosse realizada para fins de melhorar a possibilidade de venda. Confirmou sua presença em visita em que o apelante Luiz Inácio Lula da Silva fez a unidade com sua esposa, segundo entendeu, com o potencial comprador. Disse ainda ter participado de uma segunda visita feita ao imóvel, dessa feita pela esposa do apelante com o seu filho Fábio. Reafirmou que acreditava que a unidade estava sendo apresentada para potencial comprador, depois das reformas realizadas. Ou seja, essa testemunha dá corroboração à tese da defesa. Disse ela em certa passagem. Esse tipo de visita com a presença do presidente Léo Pinheiro, do Roberto Moreira, do Fábio Giannomini, é algo comum de acontecer? Costuma acontecer? Não, nunca aconteceu. Acredito que pela figura de quem estava acompanhando, uma pessoa ilustre, talvez tenha tido tanta repercussão na empresa. Aí o Ministério Público. O senhor tem conhecimento depois da contratação da empresa Kitchens para elaboração de armários e instalação? Sim, na verdade, no finalzinho ali da obra, foi feita uma solicitação de alguma alteração dos pontos hidráulicos da cozinha, que seria feita a montagem dos armários da cozinha. Então, a gente na obra teve acesso, que ia ter essa informação na cozinha e pontos e mais nada. Posteriormente, um tempo depois, já da obra paralisada, em função de tudo que foi divulgado em mídia, aí foi parado 100%. Tem uma filtração grande nesse apartamento, inclusive vazou água no prédio por tal conta disso. Eu tive que ir lá para verificar. E nessa verificação, eu constatei que também tinham móveis nos quartos, enfim, e em outros ambientes também. Ou seja, aquilo que estava projetado, embora a testemunha negue o conhecimento do presidente Lula sobre os fatos, aquilo que estava projetado, ele reconhece que foi colocado no apartamento. As testemunhas Arthur Hermógenes Sampaio Neto e Mário da Silva Amaro, na qualidade de representante da empresa Kitchens, confirmaram a aquisição de cozinhas e armários para a unidade triplex, embora ignorassem quem seria o destinatário da aquisição. Todavia, confirmam que a contratação e pagamento ocorreram por conta da OAS. Rosivane Soares Cândido, empregada da construtora Talento, afirmou que as pessoas, em geral, tinham ciência de que a unidade era do ex-presidente, embora não soubesse dos fatos por conhecimento próprio, mas por boatos. E disse ela, em algum momento alguém disse para a senhora que o apartamento poderia ser da família do ex-presidente Lula? Sim, a maioria dos moradores do condomínio, os comércios na região,
E eu achei até surpresa quando eu comecei a trabalhar lá, que eu não sabia dessa informação. E eu fui informada até a primeira eu tive com um comerciante, que fui fazer um cadastro da empresa para poder faturar, para poder comprar materiais básicos de construção. Foi ali justamente, ele veio falar, é o apartamento do Lula, né? Mas não fui informada desde o início, não. Assim, documentalmente, eu não tenho nenhum tipo de documento que me foi formalizada essa informação. Além do comerciante, outras pessoas comentaram isso, o pessoal do condomínio, os funcionários do condomínio também. Retomando, senhora Rosivane, o que as pessoas comentaram, os vizinhos, o que a senhora ouvia, que o apartamento era do presidente Lula. José Afonso Pinheiro igualmente testemunhou, devidamente compromissado, embora a defesa tenha apresentado contradita, disse que era zelador do condomínio Solares ao tempo dos fatos e que a unidade nunca fora colocada à venda para terceiros, sendo conhecimento geral que ela era destinada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Destacou ainda que apresentou as áreas comuns da unidade à ex-primeira-dama e que vários corretores, ao tentarem vender a unidade, apresentavam o edifício como sendo o local onde o ex-presidente tinha uma unidade. Todavia, o mais relevante no seu depoimento foi narrar ter sido pressionado para mencionar a ninguém que a unidade pertenceria ao ex-presidente, como relatou ao Ministério Público de São Paulo. Não, esse apartamento nunca foi visitado com corretor ou outra pessoa para a venda. Ele era dado como apartamento do senhor Luiz Inácio. O senhor prestou algum depoimento no Ministério Público do Estado de São Paulo, a documentação está junto aos autos, e informou, ou seja, não é do Ministério Público Federal, não é da Força Tarefa. O documento está junto aos autos e informou que o funcionário Igor, da OAS, lhe pediu para que o senhor não falasse nada sobre o apartamento do senhor Lula ou da sua esposa, mas sim dizer que era da OAS. E ele falou explicitamente para o senhor dizer que o apartamento era da OAS e que Lula e Marisa Letícia nunca estiveram lá. O senhor confirma isso, por gentileza? Confirmo, sim, senhor. Ele pediu para mim, foi até enérgico comigo, ao falar que não era para falar que o apartamento pertencia ao Luiz Inácio e à dona Marisa. Nem que eles compareceram ao apartamento, era para falar que o apartamento pertencia ao OAS. E isso ele foi bem enérgico comigo. Das transcrições acima, constata-se que as testemunhas eram pessoas que atuaram na reforma da unidade como contratados, podendo inferir com toda certeza que foram realizadas visitas ao longo de 2014 à unidade pelo apelante e seus familiares, bem como foram realizadas reformas custeadas pela OAS. Ainda que não sejam uníssonos depoimentos acerca da titularidade do imóvel até o momento das visitas, tampouco os responsáveis pelas escolhas na obra, fica bastante claro que toda a empreitada era comandada pelos altos dirigentes da OAS. Assim, a prova testemunhal traz segura orientação sobre as pessoas que poderiam apresentar respostas conclusivas. O Coronel Paulo Gordilho, em seu interrogatório, informa que, ao tempo dos fatos, era diretor técnico da OAS Empreendimentos, tendo ciência, desde uma determinada reunião da diretoria, que o apartamento triplex era destinado ao ex-presidente. Disse ele, não, numa reunião da diretoria em 2011, por aí foi mostrado o apartamento. Esse está reservado para o ex-presidente. Afirma que todos dentro da diretoria da OAS Empreendimentos sabiam da reserva do apartamento. Relatou que a customização do apartamento somente ocorreu em 2014, embora o imóvel já estivesse reservado antes disso. Disse que esteve na segunda visita ao apartamento do qual participaram Marisa Letícia e Fábio Lula. Aí tem umas trocas de mensagem, eu adiante eu vou fazer referência a elas novamente, onde se pergunta, o projeto da cozinha do chefe está pronto? Está para marcar com a madame? Pode ver a hora se quiser? Peço para o senhor dar uma olhada. Daí, essa era a pergunta do juiz. Ele respondeu, então, isso aqui, doutor, eu tive essas mensagens, e na mensagem que o doutor Léo pergunta, e Guarujá está pronto? Eu estava na sala, porque lá na OAS Empreendimento, diferentemente da OAS Construtora, os diretores ficam numa sala só. Então, na hora em que ele perguntou sobre a Guarujá, se estava pronto, o Roberto ficava, como aqui, a ele, ali. E eu perguntei, Roberto, o Guarujá está pronto? Ele disse, está. Aí eu cheguei e respondi para o doutor Léo. E essa troca de mensagem. Guarujá também está pronto, porque eu não cuidava do Guarujá desses projetos. Guarujá os Solares é os Solares. As informações do Paulo Gordilho ganham maior relevância quando esclarece os codinomes pelos quais eram tratados o ex-presidente e a primeira-dama, bem como o fato de ter apresentado pessoalmente os projetos de reforma da cozinha com visita à vida no apartamento de São Bernardo. Daí diz ele, e o chefe quem era? O ex-presidente. E quando você fala aqui em madame, pode marcar com a madame, responde, a primeira-dama, a ex-primeira-dama.
Mas eu gostaria de chamar a atenção para esse fato. Esse fato afirmado pelo Paulo Gordilho e depois é confirmado pelo Léo Pinheiro. Quem cuidou desse projeto de customização desse apartamento? Em Guarujá, a área do Roberto Moreira, respondeu Paulo Gordilho. O senhor não se envolveu diretamente no projeto, não. Também nesse mesmo documento que eu mencionei, diz o juiz, no evento 3, Comp 178, tem aqui na folha 7 diálogos de 13 de fevereiro de 2014. Eu vou mostrar para o senhor. Eu peço que o senhor dê uma olhadinha aqui em cima. No começo ali. Léo, está confirmado. Vamos sair de onde? A que horas? O senhor se recorda dessa troca de mensagens? Eu me recordo. Pode explicar? Isso aqui, quando o Léo queria os 2 projetos prontos, ele queria passar para o ex-presidente e a ex-primeira-dama os projetos. Eram 3 folhas de papel com as fotos de Atibaia, da cozinha de Atibaia, e um caderninho do projeto de customização do Guarujá. E ele queria passar, só que ele viajou e não pôde levar isso. Aí ele pediu para o motorista me pegar no sábado para amanhã e nós fomos até São Bernardo do Campo. Eu fui com ele. Desculpe, o senhor e quem? Eu e Léo. Certo. Fomos lá e explicamos os 2 projetos. Eu peguei com o Roberto o projeto para analisar, para ver o que era para poder chegar lá. E pouco adiante. Mas nessa ocasião foi mostrado, vamos dizer, o plano, então, para o sítio, o projeto do apartamento. Nesse dia, lá em São Bernardo, foram mostrados os 2. Para o ex-presidente, e houve concordância com o projeto. Disse, eu diria que houve, tanto que foi feito. Mas vamos dizer assim, eles não entenderam bem. Porque a cozinha de Atibaia, que era uma foto, não pode também exigir que a dona Marisa e o ex-presidente conheçam um projeto de planta baixa, corte de um projeto de arquitetura. Aí, adiante, ele esclarece os 2 centros de contas que foram abertos para o custeio, o centro de custeio das reformas do apartamento e do sítio de Atibaia. Daí refere lá aos nomes Zeca Pagodinho, explica quem era Zeca Pagodinho e a forma como foram feitos esses pagamentos. Me parece extremamente relevante o fato de ter havido uma visita no início de 2014, posteriormente serem realizados projetos, os projetos estão nos autos, todos eles assinados pelo Roberto Moreira, a apresentação, segundo essa testemunha, segundo este Correio, e também, segundo Léo Pinheiro, de que os projetos, houve essa visita em São Bernardo de Campo, na residência do ex-presidente e da ex-primeira-dama, e que houve aprovação, e me parece muito singular que depois houve uma segunda visita para verificar as reformas. Equivale a dizer, esse fato ganha robustez, aos meus olhos, tendo em vista que ele dá corroboração a muito daquilo que já foi dito anteriormente. O Correio Roberto Moreira confirmou que a cota adquirida por Marisa Letícia era a unidade 141, mas que o apartamento triplex do edifício Salinas, do condomínio Solares, estava reservado para o ex-presidente. Segundo relatou, esteve presente na visita que o réu e sua falecida esposa fizeram a unidade, e após o que foram feitos projetos de reforma e respectivos orçamentos, bem como projeto de cozinha, armários contratados junto a kitchens. Disse ainda que foram comprados eletrodomésticos, que fazia tudo sob a ordens de Fábio Ianomini. Confirmou ter participado das reformas, sabendo que seriam destinados à unidade do apelante Luiz Inácio Lula da Silva. Perdão. E quais eram as justificativas, se é que era passada alguma justificativa ao senhor para o Oeste estar fazendo isso em relação a essa unidade específica? Não era passada nenhuma justificativa. Era para que fizesse para entregar para o ex-presidente. Não foi passada outra. O senhor se recorda aproximadamente quanto foi gasto nessas reformas, nessas cozinhas, nesses armários? Em torno de 1.100.000. Tem algum documento do processo em que consta a assinatura do senhor? O senhor deve ter visto esses documentos? Sim. Reconhece a autenticidade deles? Sim, fui eu que assinei. O senhor tem conhecimento se houve algum pagamento de valores por parte do ex-presidente da Marisa Letícia relativamente aos custos dessa reforma? Não, não foi feito nenhum pagamento. Quem pagou essas reformas? A própria OS. Confirmou também a reserva da unidade 164 para o presidente, pelo menos desde o final de 2013, e que a unidade anterior, 141, sequer foi visitada. E essa unidade 164 nunca esteve à venda nessas planilhas? Nunca. Ele tinha o controle das planilhas de venda dos imóveis. Nunca. Ela era reservada. O senhor soube dessa reserva, com uma reserva específica para o ex-presidente e sua esposa, uma reserva geral? Não, reserva específica para ele, da unidade. O senhor recorda se nessa oportunidade também foi visitada a 141?
não foi visitada. Visitamos o apartamento 64A, descemos, visitou as áreas comuns e foi embora.